Opa, e aí? Bora para mais uma aula de revisão pro ITA? Bom, eu tô bem empolgado aqui para essa aula porque números complexos é um dos meus assuntos favoritos, tá? Em matemática. Então, vamos ver bastante coisas legais aqui. Tá, já sabe, né? Lista no Telegram, eu vou botar aí o link na descrição ou no comentário, enfim. Dá uma olhada aí embaixo que vai ter, tá? Uma lista show aí pra gente poder revisar esse assunto, né? Mesmo que você não esteja revisando números complexos para o ITA, ainda assim, se você assistir essa aula, vai pegar bastante coisa legal. Tá. Novamente, né? A intenção não é a intenção aqui não é só responder o assunto diretamente, porque senão se fosse só responder mesmo, eu faria de um jeito aqui bem rápido, que só eu ia entender, né? E enfim, a intenção aqui mesmo é trazer as informações importantes do assunto, né, os tipos de problema. Enfim, vamos lá. Sabendo que z é um número complexo, resolva a equação z ao quadrado mais isso aqui igual a menos 2, né? Essa é a soma dos módulos de todas as soluções. Bom, o que é essa barra aqui? Essa barra... Eita, veio aqui. Essa barra representa o conjugado, tá? O conjugado de número complexo. O conjugado de número complexo, tá? É quando a parte imaginária troca de sinal. Tipo assim. Eu sei que se você está revisando o ITA, isso aqui você já deve saber, né? Tipo, então, se A mais BI é um número complexo, o conjugado disso é A menos BI. Tá, enfim. Vamos para a parte que importa mesmo. Com certeza você já deve saber isso aí, né? Vamos para a parte interessante. Seguinte. Duas coisas, né, que não são tão óbvias, que a gente pode tirar de propriedade do conjugado. Olha só, primeiro de tudo, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso escrever assim, ó, o conjugado de Z1 mais Z2 é igual ao conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2, beleza? Isso é fácil de demonstrar, tá? É só considerar Z1, sei lá, A mais BI, Z2, C mais DI, você vai ver que, né, essa relação ela é válida. Bom, outra propriedade importante com relação ao conjugado, que a gente vai usar aqui, é o seguinte. O conjugado, se o número complexo é igual ao seu conjugado, significa, né? Por exemplo, se z é igual ao seu conjugado, isso só acontece se e somente se z é um número real. Como assim? Porque se z tiver uma parte imaginária, isso aqui seria diferente, tá? Seriam dois valores diferentes. Por quê? A parte, como eu mostrei, né? Realmente vou ter que deixar escrito aqui. O conjugado disso é A menos BI. Não tem como eles serem iguais, né? Porque, ó, aqui é mais, aqui é menos. Mas, se esse número complexo não tiver parte imaginária, ou seja, tiver apenas a parte real, eles vão ser iguais, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? O número complexo é igual ao seu conjugado somente se ele for um número real. Por quê? Por exemplo, qual é o conjugado do número 3? É 3, tá? Enfim, vamos para a questão. Z ao quadrado. Ó. Z ao quadrado mais conjugado de Z menos 2 igual a menos 2. Como é que eu vou aplicar? Bom, vou separar, né? Conjugado da soma é a soma do conjugado. Então, isso fica Z ao quadrado mais conjugado de Z menos conjugado de 2
igual a menos 2. Como 2 menos 2 é um número real, a parte imaginária dele é zero, né? Então não altere nada, né? De acordo com isso aqui, ó. Então fica z ao quadrado mais conjugado de z igual a menos 2, tá? Pronto. Com isso, né, a gente pode anular. E eu tenho que z ao quadrado mais o conjugado é igual a zero. Tá. Vamos fazer, né, z igual a mais bi. Vamos trocar o z pela sua forma algébrica e desenvolver. Vamos ter z ao quadrado, ou seja, a mais bi ao quadrado, mais o seu conjugado, que seria a menos bi, igual a zero. Bom, desenvolvendo aqui, tá? Muitas questões do ITA, tem hora que sim, é possível, uma das formas a gente colocar o z na forma algébrica. Mas tem outras que nem tanto, nem é tão conveniente, porque dá muito trabalho, a gente pode usar outra propriedade, tá? Nesse caso, vale a pena a gente colocar z igual a mais bi, substituir e resolver essa equação, mas em outros nem tanto, tá? Talvez eu mostre isso numa próxima questão. Vamos lá, aqui fica, ó, a ao quadrado. O quadrado desse fica b ao quadrado e ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, então fica menos b ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais a menos bi igual a zero. Seguinte, vamos separar a parte real e parte imaginária desse número complexo, tá? Isso tudo é um número complexo. A parte real é esses termos. E a parte imaginária, eu vou colocar o em evidência, é 2ab menos b. Tudo isso igual a zero. Bom, igualdade de números complexos, tá? Pronto, vou anotar aqui. Se a mais bi, se esse número complexo ele é igual a c mais d i, tá? A parte real desse é igual a parte real desse, parte imaginária desse é igual a parte imaginária desse, tá? Então, ó, se os números complexos são iguais, então a igual a c, ou seja, parte real é igual a parte real e parte imaginária é igual a parte imaginária, certo? Por que eu fiz isso? Veja que aqui dá igual a zero, mas concorda que esse zero também é zero mais i? Zero vezes i, zero, né? Ou seja, parte real é igual a parte real, parte imaginária é igual a parte imaginária. Vamos começar pela parte imaginária, tá? Então, vamos começar pela parte imaginária. Pontuar aqui, né, as etapas, como eu gosto de sempre fazer. Então, a primeira parte é o desenvolvimento, a segunda parte vem continuação aqui, né, igualando parte imaginária. Então, ó, como são iguais, então 2ab, o banco é igual a zero, ó. Vai ficar fácil resolver as equações. Coloco b em evidência, aí eu vou ter b vezes 2a menos 1 igual a zero. Bom, daqui, né, tem duas soluções. B igual a zero ou A igual a 1 sobre A igual a 1 meio. Bom, daí temos, ó, para B igual a zero. Bom, vamos agora utilizar essa equação a ao quadrado menos b ao quadrado mais a igual a zero, sendo que a gente já tem um valor, que b igual a zero, tá? Vamos resolver a outra equação já utilizando um dos resultados que a gente obteve. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado mais a igual a zero. Só que, né, sendo b igual a zero,
eu vou ter a ao quadrado mais a igual a zero, ou seja, a mais 1 igual a zero. Vem mais duas soluções. Então, a igual a zero ou a igual a menos 1. Pronto. Já tenho aí, né, dois números complexos, ó. Bom, quando o a é igual a zero, esses dois resultados são assumindo que b é igual a zero. Então, é 0 e 0, ou seja, número complexo 0, e menos 1 e 0. Lembrando que b, tá, é a parte imaginária. E a vai ser a parte real, ou seja... Pronto. Já tenho essas duas soluções, 0 e menos 1. Agora vamos resolver para a igual ao meio. Como é que fica? A ao quadrado. Agora a gente vai encontrar b, né? Então, 1/4 menos b ao quadrado mais 1/2 igual a zero. Bom, fica b ao quadrado igual a 3/2. Então, b é igual a mais ou menos raiz de 3/2. Bom, mais dois valores aí para a solução, tá? Então, quando A for igual ao meio, eu posso ter b raiz de 3/2, ou seja, mais raiz de 3/2 e posso ter como menos raiz de 3/2 i. Beleza? São, né, soluções, tá? Eu separei aqui os conjuntos, mas é um conjunto só. Bom, ele quer a soma dos módulos, tá? Ou seja, módulo de 0 mais módulo de menos 1 mais módulo de 1/2 mais raiz de 3/2 e mais módulo 1/2 menos raiz de 3/2i. O módulo, tá, desses dois é 1. Aqui é 1 e aqui é 1. Até porque eles são valores, se você lembrar da forma trigonométrica, eles são valores, né, notáveis de uma circunferência de raio 1. Enfim. Dá 3, né? 0 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Letra A. Bom, 4 propriedades importantíssimas a respeito de números complexos que a gente utiliza bastante quando está resolvendo alguma equação, tá? De números complexos. Beleza? Bom, outra coisa aqui que eu não falei ainda, que não foi utilizado nessa questão, tá? Mas eu me lembrei aqui, já aproveitando aqui que a gente está falando de conjugado. Beleza, se o número complexo for igual ao conjugado, isso só acontece se ele for real, tá? Outra coisa, se a gente somar um número complexo mais o seu conjugado, perceba que como esses dois têm partes imaginárias de mesmo módulo, porém sinal contrário, quando somar vai se anular, né? Só quem sobra é a parte real, tá? Então, isso é igual a 2 vezes a parte real do número complexo. Beleza? Tipo assim, se fosse, ó, A mais BI mais A, ou seja, o número complexo Z mais o seu conjugado. Lembrando, né, que o conjugado a gente só inverte o sinal da parte imaginária. A menos BI. Ó, fica 2 vezes
2 vezes A, ou seja, 2 vezes a parte real, entendeu? Pode ser que a gente utilize, enfim. Tá aí a resposta. Desenvolvimento. Bora para a próxima. Vamos lá. ITA de 87. Considerando Z e W números complexos arbitrários, ou seja, qualquer número complexo, e U igual a ZW mais o conjugado de Z vezes o conjugado de W, então o conjugado de U será necessariamente... Tá, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele pergunta, vai ser igual ao módulo de Z vezes o módulo de U, o número imaginário puro, igual ao dobro da parte real de Z mais W, igual ao dobro da parte real do número Z vezes W, diferente de U. E aí? Seguinte, vimos algumas propriedades, né, na questão anterior sobre conjugado da soma e a soma do conjugado. Também vale para o produto, tá? É porque na hora eu não falei porque a gente fez com soma, mas conjugado do produto é o produto do conjugado. O mesmo vale se fosse módulo. O módulo do produto é o produto do módulo. O legal de números complexos, tá, é que tem essas propriedades que são iguais dos números reais. Então, conjugado de Z1 vezes conjugado de Z2. Beleza? Lembra que eu falei sobre... Não, calma, vamos desenvolver aí que aí eu já ia dar um meio com spoiler. Vamos lá. Ele fala conjugado de U. Ou seja, U é igual a ZW mais o conjugado de ZW. Por que é que eu falei isso, né, do conjugado do produto é o produto do conjugado? Aqui está separado, né, mas a gente pode então, ó, juntar e tratar ZW como um número complexo só, tá? Z vezes W vai dar um número complexo. Z e W são dois números complexos arbitrários. Logo, seu produto vai dar outro número complexo arbitrário, tá? Eu estou com o ZW, mas começa a olhar para eles como um único número complexo. Eu poderia trocar aqui, né? Falar, sei lá, K. E aqui seria conjugado de K. Poderia fazer isso, tá? Então, comece a observar ele como um único número, tá? Como eu falei, quiser trocar aí, enfim, ele vai a letra, representar os dois por outra letra, enfim. Bom, o que seria o conjugado de U? O conjugado de U é o conjugado disso, tá? Então, é o conjugado de ZW mais ZW conjugado. Seguinte. Seguinte. O que é que eu falei? Vai anotando, tá? Vai anotando aí essas que eu estou fazendo ali de propriedade. O que é que eu falei na questão anterior? Conjugado da soma é a soma dos conjugados, né? Então eu posso separar isso aqui. Aí fica conjugado de Z vezes W mais... Ó, aqui vai ficar dois conjugados. O que é que acontece? Conjugado do conjugado anula, tá? Então, conjugado do conjugado de Z é o próprio Z. Por quê? Se Z é mais BI, pensa comigo, Z é mais BI. O conjugado vai ser A menos BI. O conjugado disso volta a ser A mais BI. Entendeu? Então, isso fica conjugado de Z vezes W mais Z vezes W. Lembrando, né? Começa a olhar eles como um único número, uma coisa só. Perceba, então, que ZW mais conjugado de ZW. Isso é o quê? O próprio número complexo U, tá? Ou seja,
O conjugado de U é igual a U, tá? O conjugado de U é igual a U. Ó, isso aqui, tá? Não é legal. Eu acho que nem sei se eu acho que dá para colocar na forma algébrica e desenvolver e analisar um por um, mas vai dar muito, muito trabalho mesmo. Então, é bom também saber trabalhar com essas propriedades, identificar, né, por meio das propriedades certas coisas. Então, beleza. Talvez, como ele já dá a dica aqui, ó, ele já dá o U e pede o conjugado de U. Aí vamos supor, beleza, você sabe fazer o conjugado. Coloca aqui o conjugado, né, como fiz. Aí você lembra das propriedades, né, do conjugado da soma, né, o conjugado da soma e o conjugado do conjugado, tá? Aí você tem isso, aí você percebe, opa, deu a mesma coisa. Que o conjugado de U é igual a U. Pronto. Mas aí, como é que eu trabalho com essa informação? Isso aqui é outra propriedade que eu falei também na primeira questão, tá? Isso só acontece um número complexo é igual ao seu conjugado se e somente se esse U é um número real. Ou seja, ele não tem parte imaginária. Mas quem é U? Mas quem é o número complexo U? Né? Veja, já que o conjugado é igual a ele, logo ele é um número real, não tem parte imaginária. Mas quem é U? O U é igual a isso aqui, ou seja, ZW mais conjugado de ZW é um número real, certo? Bom, outra coisa. Assim, eu já poderia perceber, né, que isso aqui vai dar um número real. Porque um número mais o seu conjugado, né? Enfim. Se ele é um número real, tá? Significa que a soma dos dois, a parte imaginária, vai se anular. Por quê? Porque ele é um número real. Então, quando eu somar os dois, vai ter que ser igual a U, que é um número real, tá? Então, eu só vou somar a parte real dos dois números. Como a parte real desse... Lembrando, né? Lembra. Trate ZW como um número complexo só. Veja. A parte real de ZW é igual à parte real do conjugado, tá? Porque, pensa comigo. A mais BI é o número. A menos BI é o conjugado. A parte real não muda, né? Então, esses dois têm partes reais iguais. Beleza? Então, como os dois... como isso não tem parte imaginária, porque a soma vai dar um número real, logo... é igual a... Eu só vou estar somando as duas partes reais, tá? Ou seja, isso é duas vezes a parte real. Como são iguais, né? Vai ficar duas vezes o mesmo valor. Fique então, né? Que é duas vezes a parte real de ZW, beleza? Então, ó. Aí isso aqui já não é tão óbvio, né? Beleza, isso aqui, né? A gente faz desenvolvimento, mas isso aqui já não é tão óbvio, beleza? Por isso é bom sempre tá prestando atenção nas propriedades, tá?
e o que significa cada uma. Logo, a resposta é letra D, igual ao dobro da parte real do número ZW. Ou do conjugado poderia ser também, beleza? Letra D. Vamos lá, outra aqui do ITA. Sejam W A mais BI com B diferente de zero, A mais B mais C pertencem aos reais, o conjunto dos números complexos Z que satisfazem a equação WZ mais o conjugado de WZ mais C igual a zero descreve um par de retas paralelas, uma circunferência, uma elipse, uma reta com coeficiente angular A sobre B ou nenhuma das anteriores. Bom, um pouco de geometria. Tem que conhecer um pouco de geometria analítica, né? As equações de uma circunferência, de uma elipse, enfim. Vamos lá, como é que a gente começa aqui? Olha só, a gente vai usar propriedades que eu falei anteriormente. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Qualquer coisa, antes de ver uma propriedade importante, eu vou colocar aqui em cima. Bom, o que nós temos? Nós temos ZW mais conjugado de Z vezes W mais C igual a zero. É bem simples. Perceba que somando menos C, né? Passamos C para o outro lado. Então, ZW mais ZW conjugado é igual a C menos C. Ou seja, a soma desses dois vai dar o número real, tá? Vai dar o número real, entendeu? Porque C é o número real, menos C vai ser o número real, tá? Então a soma desses dois números complexos é o número real, que justamente é verdade. Como a gente comentou na questão anterior, se você olhar isso como um único número complexo, ele mais o conjugado dele vai dar o dobro da parte real, tá? Lembrando, né? Ó, Z mais o seu conjugado é 2 vezes sua parte real, tá? Se fosse, ó, interessante, se fosse Z menos o seu conjugado, seria 2 vezes a parte imaginária, tá? Pois, veja, por exemplo, A mais BI menos A menos BI, né? Fica o quê? Vai anular o A, fica BI, aí mais BI, né? Ou seja, 2 vezes BI. Ah, falta um I, né? Enfim. Ou seja, a soma desses dois, inclusive, né, dá o dobro da parte real de Z vezes W. Foi a resposta, né, da questão anterior. Mas, enfim. Vamos lá. Vê. Então, menos C é 2 vezes a parte real, tá? E quem é essa parte real? Vamos lá. De Z vezes W. Vamos dizer que Z seja A mais BI. Aliás, W é A mais BI. Então, Z, vamos dizer que é X mais YI e W, A mais BI. Tá? Bom. Então, vamos desenvolver. Fica X vezes A, ou AX, mais BXI, mais AYI, BY e ao quadrado, que fica menos BY, né? Bom, eu estou interessado na parte real desse número complexo, tá? Então, ó,
a parte real de Z vezes W qual é a parte real desse número complexo? É esse aqui e esse. AX menos BY, tá? Pronto, então, menos C é 2 vezes isso. É 2 vezes AX menos BY. Entendeu? Só trabalhando aqui com as propriedades, né? E com as informações que a gente vai conseguindo. Então, fica 2A vezes X menos... Eu vou dividir por 2, aliás, né? Então fica AX menos BY igual a menos C sobre 2. Então BY aqui vai ser uma equação de uma reta, né? Aqui eu tenho uma equação meio que equação geral. Vou botar a equação reduzida. BY igual a AX mais C sobre 2. Dividindo tudo por B. Então, é uma reta de equação y igual a sobre B vezes x, dividindo tudo por B, né? Mais C sobre 2B. Bom, é uma equação de uma reta cujo coeficiente angular é A sobre B. Termo independente C sobre 2B, enfim. Não deu uma circunferência, não uma elipse, não são duas retas, é apenas uma. E é uma reta com coeficiente angular sobre B. Beleza? Então, mais uma vez, ó, utilizando as propriedades, tá? De conjugado. Beleza? Bom, bora para próxima. Determine o argumento principal de 1 mais cosseno alfa mais 1 seno alfa elevado a n. Seguinte. Primeiro de tudo, isso aqui, tá? Não está na forma trigonométrica. Portanto, o argumento não é n vezes alfa, tá? Vamos... Essa questão, tá? Você pode quebrar ela a cabeça um pouco. Eu trouxe ela aqui para a gente poder lembrar que existe o plano de Argand-Gauss, que a gente já tem, até o momento ainda não usou, né? O plano de Argand-Gauss. Como é que eu determino o argumento principal de 1 mais cosseno alfa mais i seno alfa, isso tudo elevado a n, tá? Novamente, não está na forma trigonométrica. A forma trigonométrica é módulo vezes cosseno do ângulo mais i seno do ângulo, tá? Não está nesse formato, então não está na forma trigonométrica. Muita gente pode se confundir. Tá. Como é que a gente faz aqui? Vamos com calma aqui, vamos por partes. Primeiro, tá, deixa eu fazer aqui o plano de Argand-Gauss. Eixo imaginário, eixo real. Seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui esse número complexo, cosseno alfa mais i seno alfa. Vamos separar, né? Esse sim está na forma trigonométrica, tá? Vou fazer assim, ó, seno W, ó, cosseno alfa mais i seno alfa. Então fica assim, né? 1 mais W elevado a i.
Mas enfim. Isso aqui tá na forma trigonométrica, beleza? O módulo 1 e o argumento sendo alfa. Então, show, alfa. O módulo 1, né? Aqui cosseno alfa e aqui seno alfa, beleza? Ok. O que seria uma... veja, esse aqui é um número complexo W. Eu quero montar, no caso, 1 mais W. Para eu conseguir montar 1 mais W, eu vou somar uma unidade na parte real, tá vendo? Porque, ó, esse número complexo todo é o quê? Cosseno alfa. Se eu separar, né, ó, parte real e parte imaginária. Então, a parte real desse número complexo é o quê? Cosseno alfa mais 1. Ou seja, aqui eu vou somar uma unidade. Então, fica 1 mais cosseno alfa. Ou seja, eu somei uma, né? Uma unidade, então aqui é 1 também. Tá? Faz o seguinte, peraí, deixa eu só... Agora sim, eu tenho o meu número complexo. Aqui então é 1 mais W, né? Sim, eu primeiro vou colocar na forma trigonométrica o número complexo 1 mais W, ou seja, primeiro eu vou colocar isso aqui na forma trigonométrica. Vamos lá, qual é o argumento desse número aqui? Ó, o módulo não é necessário, tá? Aqui é o módulo de 1 mais W. Mas veja, aqui eu formei o quê? Um triângulo isósceles, 1 e 1, tá? Significa o quê? Que esse ângulo é igual a esse, tá? Esse ângulo é igual a esse. Ou seja, x, isso aqui é x, aqui é x. Vou chamar aqui de θ. Vou chamar aqui de θ que seria o argumento, tá? Que seria o argumento do θ, é o argumento de 1 mais W, beleza? Bom, então eu tenho que x mais θ é igual a alfa. Aliás, uma coisa que, né, eu ia passar despercebido, ó. X, beleza, eu coloquei, né, x e x. Mas, aliás, vamos colocar θ. θ e θ, quase passa despercebido. Perceba que esse ângulo é igual a esse, né, porque aqui são duas retas paralelas. Aqui uma transversal, alternos internos. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. E como o triângulo ele é isósceles, né? Esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles. Essa é a base. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. Ou seja, 2θ é igual a alfa. Logo, θ, que é o argumento de 1 mais W, é igual a
alfa sobre 2. Logo, isso aqui na forma trigonométrica, tá certo? Fica módulo de 1 mais W vezes... Dá para calcular, mas aí tem que ir lá ler dos cossenos, enfim, vai dar uma expressão grande. Eu não estou interessado nisso, eu estou interessado no argumento, tá? Então fica módulo, cosseno do argumento, que é alfa sobre 2, mais I seno alfa sobre 2. Se eu elevar a n, fica então o módulo de 1 mais W elevado a n vezes cosseno de n, multiplica, né, o argumento, n alfa sobre 2 mais I seno n alfa sobre 2, né? Portanto, o argumento de 1 mais W elevado a n é igual a n vezes alfa sobre 2. Tá? Letra A. Tá aí, ó. Com calma, a gente montando através do plano de Argand de Gauss, a gente consegue descobrir o argumento. Bora para a próxima. Bora lá. Calcule o valor dessa expressão aí. 1 mais seno π sobre 8 mais I cosseno π sobre 8 sobre 1 mais seno π sobre 8 menos I cosseno π sobre 8, tudo isso é elevado a 8. Duas observações. Não está na forma trigonométrica, por dois motivos. Primeiro, né, tem esse mais 1 aqui, porque a forma trigonométrica é módulo cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. E outra, é cosseno mais I seno, né? Aqui é seno mais I cosseno, tá ao contrário. Então vamos passar primeiro para a forma trigonométrica cada um e calcular, beleza? Nada mais justo. Então vamos lá, vamos começar pela expressão de cima. 1 mais seno π sobre 8 mais I cosseno π sobre 8. Vamos passar para a forma trigonométrica. Primeiro, isso aqui tem que ser cosseno, isso aqui tem que ser seno, tá? Vamos dar uma olhada no plano de Argand de Gauss. Ele está me dizendo que eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, como eu fiz na questão anterior. Eu vou separar, vou dizer que isso aqui é um número complexo W, tá? Ou seja, isso aqui é 1 mais W. Mas vamos primeiro desenvolver o W. Ele está dizendo que a parte real é seno de π sobre 8. Significa o quê? Que esse ângulo, ele está aqui, ó. Aqui vai ter o módulo, né, de W. O módulo de W... Aliás, o módulo de W é 1, né? Se a gente olhar aqui, esse é o quadrado, mas esse ao quadrado vai ser 1, né? De toda forma. Mas aqui está o W. Bom, então, ó, seno de π sobre 8, veja. Seno de π sobre 8 é cateto oposto, essa medida, sobre hipotenusa, ou seja, o A, que é a parte real, é seno de π sobre 8, né? Então, esse ângulo, ele está se referindo a esse ângulo aqui, que não é o que a gente quer. A gente quer o argumento, ou seja, π sobre 8 não é o argumento. O argumento é esse ângulo em específico aqui, ó. Bom, é o complementar. Nesse caso, a soma tem que dar π sobre 2, né? Então... isso é 3π sobre 8. Tá? Porque daí a soma fica 4π sobre 8, né?
aqui é π sobre 2. Né? Vou fazer de cabeça aqui. Pronto. Então, o argumento de W... Então, W na forma trigonométrica... Aliás, era só trocar, né? Tipo, você poderia fazer de cabeça... e trocar pelo complementar, né? Para transformar no cosseno. Ou seja, W é seno de 3π sobre 8... mais I cosseno de 3π sobre 8. Tá, mas eu quero transformar isso tudo na forma trigonométrica. Então, vou fazer o que eu fiz na questão anterior, né? O mesmo raciocínio, vou somar 1 na parte real. Então, ao somar 1, eu vou ter o número complexo, 1 mais W, tá? Ou seja, vou ter ele aqui. 1 mais cosseno de 3π sobre 8. Que o argumento, tá? Vai ser esse aqui. O módulo vai ficar módulo, né? De 1 mais W. Bom, esse ângulo é igual a esse, né? Esse alfa aqui é igual a esse. Que é igual a esse por conta, né, de ser um triângulo isósceles. Enfim, 2α é 3π sobre 8. Então, alfa, que é o argumento, ó, o argumento, então, de 1 mais W. Estou fazendo mais W, né, que é para simplificar. É igual a, ó, 2α, 2π sobre 8, dividido por 2, 3π sobre 16. Ou seja, esse número complexo aqui, tá, ó, continuando aqui, tá? Esse número complexo, ele pode ser reduzido a, na forma trigonométrica, 1 mais da módulo de 1 mais W, cosseno e seno, tá? Vou escrever assim para simplificar, do argumento, que é 3π sobre 16. No caso, cosseno de 3π sobre 16, mais I seno, né, de 3π sobre 16. Assim, ó. Tá, vou fazer isso aqui. É porque eu ia fazer aquela forma reduzida, mas muita gente ainda não tem esse costume, tá? Então eu vou fazer assim. Bom, vamos agora para o segundo. Bom, ele é elevado a 8, né? Vou elevar... Ele está sendo elevado a 8. Então, fica... Eu vou separar, tá? Aqui em cima eu vou separar a potência. Então, isso é elevado a 8, isso é elevado a 8, tá? Então fica módulo de 1 mais W elevado a 8. Bom, como está na forma trigonométrica, a potência, né, a gente só multiplica. Então, multiplica o argumento. Então fica cosseno de 3π... Tá, eu vou escrever aqui, tá? Talvez muita gente ainda... Só para revisar mesmo. Se Z é igual ao módulo de Z vezes cosseno θ mais I seno θ, se eu elevar a N, tá? Fica módulo de Z elevado a N, cosseno de N vezes θ mais I seno N vezes θ, beleza? Então fica 3π, quando eu multiplicar por 8, né, vai ficar 3π sobre 2 mais I
seno 3π sobre 2, olha aí. Bom, isso é menos 1, aliás, isso é 0. Dá pra gente identificar, antes não porque não era notável, mas agora dá. Então, isso é 0, né? E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, fica isso tudo vezes menos 1, ou seja, menos, né, o módulo de 1 mais 9 elevado a 8. Beleza. Bora ver o próximo. O próximo é 1 mais seno π sobre 8 menos i cosseno π sobre 8. Perceba que isso aqui, se eu chamei w disso aqui, então se isso aqui for negativo, é o conjugado, né? Ou seja, isso é igual a 1 mais o conjugado de w, tá? Um mais o conjugado de w. E aí, como é que a gente sai dessa situação? Bom, vamos lá. Passar para a forma trigonométrica para poder elevar a 8. Tá, vamos fazer aqui o poder simplificar. Qual a relação? Vamos desenvolver aqui a relação entre o argumento. Qual a relação entre o argumento de um número complexo e seu conjugado? Bem, vamos considerar um número complexo A mais BI normal. Vou precisar de algo assim. Como eu sei que esse aqui é o conjugado, eu não preciso fazer tudo passo a passo. Eu posso estabelecer uma relação e já pegar o resultado direto, tá? No caso, estabelecer uma relação entre o argumento do número complexo e o conjugado. Como eu já sei o argumento de W, que é 3π sobre 8, se eu estabelecer uma relação, eu já vou ter o resultado direto, tá? Então vamos ver, como é a relação, tá? Como é que a gente faz? Qual é a relação de número complexo e seu conjugado? Se o número complexo for, por exemplo, A mais BI, A de argumento θ, o conjugado fica aqui, né? É menos BI, então é menos B. Então, o argumento alfa do conjugado fica aqui. Qual a relação que a gente pode estabelecer entre eles? Que... Ó, eu sei que aqui é menos θ. Por quê? Porque inverteu, beleza? Um número complexo qualquer. Então, posso dizer que θ mais alfa, que é o argumento do conjugado, menos θ. Aliás, peraí, aqui é θ, na forma absoluta é θ, beleza? θ, então θ mais alfa mais θ é igual a quê? 2π. Logo, alfa 2π menos 2θ. Ou seja, alfa 2 vezes π menos θ. Beleza?
Ou seja, o argumento do conjugado aqui vai ser 2 vezes π menos o argumento de W, que é 3π sobre 8. Então, 8π menos 3π fica igual, então, a 8 menos 3, deixa eu cortar aqui, 4. 8 menos 3, 5, então 5π sobre 4. Então, esse é o argumento do conjugado, tá? A gente sabe que o argumento agora de 1 mais o conjugado, quando a gente soma 1, acaba dividindo por 2, né? Como a gente pôde verificar aqui. Então, nesse desenvolvimento. E como no desenvolvimento da questão anterior. Então fica dividido por 2, né? Ou seja, 5π sobre 4 dividido por 2, 5π sobre 8. Não preciso começar do zero. Aí vamos lá. Ou seja, 1 mais seno π sobre 8 menos i cosseno π sobre 8, na forma trigonométrica vai ser o quê? Módulo de 1 mais o conjugado de W vezes cosseno de 5π sobre 8 mais i seno 5π sobre 8. Beleza? E se eu elevar a 8, se eu levar tudo a 8, fica 1 mais... Bom, fica aí então cosseno de π, né? Se multiplicar por 8 aqui, 5π, aliás, mais i seno de 5π, ou seja, 1 mais o conjugado, o módulo de 1 mais o conjugado de W elevado a 8. Bom, 5π vai dar menos 1. Espera aí, rapidão. Aqui, volta aqui, aqui dá 0, né? Dá 0, então aqui dá menos 1. Eita, tem um i aqui, tá? Eu não prestei atenção. Cosseno de 5π é menos 1, tá? De 5π é 0. Menos 1. Aliás, menos... Aqui isso é menos 1. Menos 1 módulo de conjugado de W elevado a 8. Bom, acontece que... Concorda que o módulo de 1 mais W é igual ao módulo de 1 mais o conjugado? Tá? Por quê? Esses dois... Um é um... Se eu transformar isso aqui em número complexo, vê só. Se eu chamar de Z 1 mais W, se eu chamar de Z 1 mais W, e eu fizer o conjugado, vai ficar conjugado de Z é igual ao conjugado de 1 mais W, ou seja, conjugado de 1 mais o conjugado de W. Mas sabe, né? Conjugado do número real é 1 mesmo, é ele mesmo. Ou seja, isso é 1 mais... Entendeu o que aconteceu aqui? Ou seja, conjugado é... Se aqui for Z, esse é o conjugado dele.
E o número complexo tem o mesmo módulo que o seu conjugado, tá? Logo, os dois têm o mesmo módulo. Ou seja, quando eu voltar aqui, 1 mais... Enfim, a gente sabe que isso tudo aqui em cima é igual a isso. Menos módulo 1 mais w elevado a 8 vezes i dividido... Por isso que eu não me preocupei em calcular o módulo, né? Eu já estava na minha cabeça que vai dar igual. Sobre menos módulo de 1 mais, né, w conjugado de w elevado a 8. Bom, esses dois têm o mesmo valor, então o resultado, né, negativo, negativo é positivo, então o resultado final é apenas i. Show? Por isso que eu gosto de números complexos. Letra C. Eita, eu voltei aqui só para consertar uma coisinha aqui, um errinho, tá? Um equívoco na hora de relacionar o argumento do número complexo com o argumento do conjugado, tá? Vê, eu vou apagar aqui, tá? Todo o resto vai estar certo, mas só para realmente ficar correto é o seguinte, é mais calma, é mais fácil do que isso aqui, tá? Que eu compliquei um pouco, tá? Deixa eu só apagar aqui. O resultado final tá certo, beleza? Vocês vão ver. Olha só. Veja, o desenvolvimento aqui tá certo, ó, só foi um equívoco. Olha só. Qual é a relação do argumento? Se eu já tenho um argumento de número complexo, como é que eu posso determinar o argumento do seu conjugado de uma forma simples? Veja, como eu falei, né? O conjugado ele inverte a parte imaginária. Então, por exemplo, isso aqui é θ, que seria o quê? Menos θ. É simples, tá? Como é que eu determino então esse ângulo? É fácil, esse argumento aqui é 2π menos θ, só isso, tá? Então fica, ó, o argumento do número complexo, de um número complexo w, de um número complexo z, tá? Aliás, do conjugado é 2π menos, por quê? Eles são simétricos, tá? Sendo que aqui eu estou voltando. É só lembrar do ciclo trigonométrico. Por exemplo, qual é o ângulo de, sei lá, menos π sobre 2? É só fazer 2π menos π sobre 2 que a gente tem, né, a sua determinação positiva. Então é 2π, como eu retornei, né, então é 2π menos esse ângulo, menos θ, que é o argumento do número complexo z, tá? Então, assim eu determino de uma forma simples, tá? Assim, ali eu compliquei um pouco. É mais simples do que parece. Tranquilo? Ou seja, o argumento do conjugado de w vai ser 2π menos o argumento dele, w, tá? Ou seja, 2π menos o argumento de w é 3π sobre 16 ou seja, é 3π sobre 16 mesmo? Não, o argumento de w é 3π sobre 8, tá? Então fica 8 aqui, 8 por 1, aí dá 16.
menos 3, eita, 16π, menos 3π, dá 13π sobre 8. Pronto. Esse é o argumento do conjugado, tá? De W. 13π sobre 8. Aí qual vai ser a diferença aqui? Bom, aí eu transformei isso aqui. Aí tem que dividir por 2. Até eu esqueci o que eu fiz. Então, o argumento... Ah, tá. O argumento de 1 mais esse camarada, eu vou ter que dividir por 2, né? Então, fica 13π sobre 16. Se eu dividir por 2. E foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Que a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Aí, voltando aqui. Bom, passando para a forma trigonométrica, então fica... vou pagar só esse argumento. Então, π sobre 8. Eita, 13π sobre 16. Quando eu levar a 8, fica 13π sobre 2. Eita, confundi os botões aqui. Fica então 13π sobre 2. Bom, 13π sobre 2, deixa eu fazer aqui do lado. 13π sobre 2 é igual a 12π sobre 2 mais π sobre 2. Eu acho que vai mudar a resposta final. Aqui eu reduzo a zero, né? Ou seja, isso aqui é congruente a π sobre 2. Então, 13π sobre 2 chega no mesmo ponto que π sobre 2, 90 graus. Então, cosseno de 90 é 0. E seno de 90 é 1. Alterou a resposta final. Mas calma, vamos lá. Só o sinal mesmo. Então, fica então 0 mais i, tá? Então, tá. Aí voltando, beleza. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui tá certinho. Bom, a diferença é que não tem esse... o de baixo não é menos... Isso aqui é elevado a 8. Isso aqui é um i. Tá? Então, esses dois vão dividir também. Então, a resposta é menos 1. É menos 1, tá? Enfim. Letra B. Agora sim. Bora para a próxima. E antes de a gente prosseguir para a próxima questão, eu lembrei aqui de outra forma para a gente verificar essa relação aqui, tá? Vê. Bem simples, tá?
Vamos lá. Considere um número complexo z, tá? Na forma trigonométrica seria o quê? Módulo de z, cosseno de θ, né? Mais i seno de θ. O que seria o seu módulo? Módulo não, argumento. Argumento conjugado. Ó, então aqui, né? O argumento do número complexo z eu estou chamando de θ, tá? Bom, o que seria o seu conjugado? Vai ficar módulo de z vezes cosseno de θ menos i, porque a gente inverte, né, a parte imaginária, menos i seno de θ. Vê só, vamos lembrar com relação à paridade da função cosseno e função seno. Veja. A função seno, a função cosseno, ela é par, tá certo? Ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Por quê? Porque ela é uma função par, tá? Com relação à função seno, ela é ímpar. Então, seno de menos x é menos seno de x, tá? Porque ela é uma função ímpar. E como é que a gente utiliza isso aqui? Ó, esse negativo aqui, ó, eu vou fazer o caminho contrário. Menos seno x é igual a seno de menos x, tá? Então, aqui eu posso dizer que é seno de menos θ. E eu posso trocar θ por menos θ, já que, ó, cosseno de x é a mesma coisa que cosseno de menos x, então eu posso, né, trocar. Então fica módulo de z igual a cosseno de menos θ mais i seno de menos θ. Olha aí. Ou seja, o argumento é menos θ. Ou seja, o argumento do conjugado de z é menos θ, tá? Portanto, eu posso concluir que o argumento do conjugado é o negativo do seu original, né? O argumento de número complexo z é igual ao negativo do argumento de z, tá? Só que a gente faz aqui, ó, 2π menos o ângulo, porque a gente quer o valor na primeira volta, digamos assim, né? Menos θ é a gente considerar o caminho contrário, mas o argumento é daqui para cá, tá? Aí depois a gente faz 2π menos esse valor, entendeu? Mas enfim, essa relação aqui, tá? Veja, como a gente quer na primeira volta, ou seja, o valor positivo, a gente faz argumento do conjugado é igual a 2π menos o argumento de z, beleza? Porque para trabalhar, né? Enfim. Mas a gente também pode considerar isso aqui. Beleza? Então, teria essa outra forma de verificar. Bora aí para a próxima questão. Aí. Questão show, deu para ver. Por isso que eu disse que... Olha aí, eu gostava de números complexos. Bora para a próxima. Se x ao quadrado mais x mais 1 é igual a 0, então determine o valor aí dessa expressão. Sendo x um complexo, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas quando você receber a lista, eu já vou ter, né, ajeitado, só para ficar tudo certinho. O x ele é complexo, beleza? Bom, x é uma solução dessa equação do segundo grau e a gente vai ter que calcular quanto é que dá essa expressão. Vamos com calma. Olha só, primeiro,
Vamos resolver essa equação, tá? Então, x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Determinante b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, dá menos 3. Aí você pensou, opa, não tem solução. Não teria solução se fosse um x real, mas como ele é complexo, tá, existe solução. Então, x vai ser o quê? Aí, menos b, menos 1, mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2a. Acontece que menos 3 é a mesma coisa que 3 vezes i ao quadrado, tá? Aí tem solução. Então fica que x é menos 1, mais ou menos raiz de 3i sobre 2, tá? Então, veja, eu tenho uma solução x igual a menos 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i, ou o outro é menos 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i, que é o conjugado, tá? Até porque, lembrando aqui de polinômios, uma equação que tem coeficientes reais, nesse caso 1, 1 e 1, né, são todos reais. Se o número complexo é uma raiz, o seu conjugado também será. Então, se esse número complexo é uma solução, uma raiz, o conjugado também será. Como a gente determinou aqui, tá? Isso é mais útil quando é, sei lá, do terceiro grau, quarto grau. A gente encontra uma raiz complexa, já sabe a outra, tá? Não precisa calcular, mas aqui já saiu. Solvento. Olha só. Menos raiz de 3 sobre 2i. Pronto. São as soluções. Lembrando, né? Isso aqui é válido para coeficientes reais. Beleza? Vamos lá. Dá para colocar na forma trigonométrica? Dá. Dá para colocar na forma trigonométrica. Veja. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho... O que é que eu tenho aqui? Essas parcelas são o quê? X mais 1 sobre x ao quadrado. Então, o que é que eu tenho aqui dentro? X mais 1 sobre x aqui. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, enfim. Vai variando, né? A estrutura da soma é a mesma, só vai aumentando a potência. Então, vamos fazer para um caso geral. E vamos ver o que é que acontece. Olha só. Xn mais 1 sobre xn, com n, né, indo de 1 a 27. Aí, vamos ver o que acontece quando a gente faz essa soma, né, que vai servir para todos eles. Vamos ver o que acontece. Eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo conjugado. Mas por quê? Vamos lá. Outra propriedade importantíssima de números complexos. Olha só. Vou fazer aqui do lado. Um número complexo z vezes seu conjugado é igual ao seu módulo ao quadrado. É fácil demonstrar isso, tá? Só fazer aí, ó. A mais BI, tá? Vezes A menos BI. O que é que a gente vai ter? A ao quadrado. É aquela forma, né? A mais B vezes A menos B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Só que I ao quadrado é menos 1, então isso fica A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Que é justamente o módulo... o módulo de A mais BI é raiz quadrada, né? Então, isso é a mesma coisa que módulo, né, de A mais BI ao quadrado, certo? Enfim, importantíssimo, tá? E é muito fácil verificar isso.
O legal de números complexos é que tem bastante propriedade, mas todas elas são muito fáceis de demonstrar, tá certo? É bem fácil verificar isso. Bom, dito isso, isso serve para potência também. Dito isso, como é que fica isso aqui? Ó, x elevado a n, x elevado a n, mais módulo de x elevado a n, sobre, ó, isso é a mesma coisa que x vezes módulo de x elevado a n, tá? Ou seja, x elevado a n mais módulo de x elevado a n sobre, bom, aqui vai ficar o quê? Módulo de x ao quadrado elevado a n. Só que, independente do número complexo que eu estou lidando, seja porque eu posso ter dois valores de x, porém, os dois eu tenho o mesmo número, o mesmo módulo, tá? Ó, o módulo de x é igual ao módulo do seu número complexo. Isso é válido para qualquer número complexo. Também, novamente, é muito fácil verificar. Considera isso. Mesma coisa, considera z, a mais bi, faz o módulo. Depois faz o módulo de z, que é igual a menos bi. Enfim. Mas o módulo dos dois tá igual a 1. Ou seja, isso aqui é 1. 1 ao quadrado 1, 1 elevado a n, 1. Ou seja, em todas as somas, eu vou ter x elevado a n mais módulo de x elevado a n. Se reduz a isso. Beleza? Bom, vamos colocar esses dois números complexos na forma trigonométrica. Por quê? Em todos eles eu posso fazer pela soma dele elevado à potência mais o seu conjugado elevado à potência. Eu vou usar os dois. Então, ó, a primeira raiz x, tá? É cosseno e seno de... Dessa vez eu vou usar, tá? Cosseno e seno do argumento, a forma simplificada. O módulo é 1. Cosseno e seno de... tá. Deixa eu fazer aqui a forma, o ciclo trigonométrico, que eu vou utilizar bastante aqui. Nesse problema. Ó, menos 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Aqui, tá, é 2π sobre 3. O outro, então, vê, x é igual a cosseno e seno, né, de 2π sobre 3. Então, x elevado a n é igual a cosseno e seno de 2π sobre 3 vezes n, tá? O seu conjugado, bom, ele tem a mesma parte real, porém, né, a parte imaginária troca de sinal, ou seja, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2, e aqui, tá, é 4π sobre 3. Aqui é o afixo, né, do outro. Enfim, então, conjugado. Utilizando uma forma de você fazer isso, utilizando o que eu falei agorinha na outra questão. Se eu tenho um argumento do número complexo e quero saber o argumento do seu conjugado, eu só poderia fazer assim, ó. Se eu quisesse, poderia fazer assim. 2π menos 2π sobre 3. Tá? O argumento do conjugado, ele é menos 2π sobre 3. Que, né, vai dar 4π sobre 3, tá? Enfim, o argumento 4π sobre 3. Então, o conjugado é uma potência n, vai ficar cosseno e seno de 4π sobre 3 vezes n. Show? Pronto, é o que temos por enquanto. Vamos lá.
Cada parcela dessa, por exemplo, aqui é para n igual a 1. Aí eu vou levar ao quadrado, mas depois eu faço isso. Aqui é para n igual a 2, n igual a 3, até n igual a 27, tá? Vamos em busca de um padrão. O legal é que, como é um ciclo, se repete, a gente pode... E a gente vai encontrar valores repetidos, então a gente vai encontrar um padrão aqui para utilizar. A gente não vai calcular um por um. Vamos encontrar um padrão que se repete, tá? Em matemática é isso. Sempre que você vê uma soma muito grande, ó, aqui nesse caso de 1 até 27, você não precisa calcular tudo, só se você for masoquista. Basta encontrar um padrão, tá? Desenvolver e encontrar um padrão. Então vamos lá. Para n igual a 1, como é que fica? N igual a 1, lembrando, para n igual a 1, eu vou estar calculando isso aqui. E isso aqui, tá? Se calcula assim. Ou seja, x mais o seu conjugado. Ou seja, lembrando, né? Isso vai se transformar nisso aqui. Bom, vê só. Aqui eu nem preciso fazer a forma trigonométrica, nem preciso utilizar a forma trigonométrica. Por quê? Um número complexo mais o seu conjugado vai dar 2 vezes a parte real dele, tá? Isso a gente já viu já em algumas situações aqui. Então vou utilizar dessa forma aqui, tá? Vou calcular dessa forma. A parte real do número complexo, tá? Nos dois, ó, veja que é a mesma coisa, é o dobro disso. Nesse caso vai dar menos 1. Ou seja, 2 vezes menos 1 meio, que é menos 1. Agora, para os outros, tá? Ó, n igual a 2, já não posso utilizar. Para n igual a 2, vai ficar x ao quadrado, né? Mais conjugado ao quadrado, que é igual a cosseno e seno de... Agora, como eu vou aumentando as potências, eu vou usar a forma trigonométrica. Então, para n igual a 2, é só multiplicar aqui por 2. Aí fica 4π sobre 3. Cosseno e seno de 4π sobre 3. Mais... Agora, o outro... Cosseno e seno de... Aí multiplica aqui por 2, ó. 8π sobre 3. Bom, 4π sobre 3, ele está aqui, né? Então, eu já sei o seu cosseno e seno. O cosseno é menos 1 meio, o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Bom, e 8π sobre 3, onde é que ele está determinado? Bom, eu vou calcular isso aqui, tá? 8π sobre 3 é a mesma coisa que 6π sobre 3 mais 2π sobre 3. 6π sobre 3 é 2π, ou seja, é uma volta completa mais 2π sobre 3, ou seja, a gente reduz isso a zero, então sobra o 2π sobre 3, tá? Então 8π sobre 3, ele é determinado aqui, em 2π sobre 3. Ou seja, menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Ó, anula, menos 1. Opa, menos 1. Será que vão ser todos iguais a menos 1? Vamos ver. N igual a 3. N igual a 3 vai ficar, né? X ao cubo mais o módulo conjugado dele ao cubo. Vamos lá, potência, é só colocar o 3 aqui e aqui. Então aqui fica, em cima vai ficar cosseno e seno de 2π sobre 3, em cima de... Eita, se aqui for 3, né? Aí fica 2π e aqui 4π. Então, cosseno e seno de 2π mais cosseno e seno de 4π. Ora, cosseno de 2π é 1. Seno de 2π, 0. Cosseno de 4π, 4π está no mesmo ponto, né? Aqui, ó. 4π, 2π, mesma posição. Ou seja, mais 1, mais 0. Igual a 2. Ó, deu diferente. Vamos lá. N igual a 4. Eu só vou fazer até aqui, tá? N igual a 4.
Aliás, vou fazer até n igual a 5. X à quarta mais o conjugado à quarta. Aí fica cosseno e seno de... porque eu quero provar, mostrar pra você o que vai acontecer, né? Até agora ainda não ficou tão claro o que vai acontecer. Quando eu fizer n igual a 4, é que fica 8π sobre 3 e aqui 16π sobre 3. Então, 8π sobre 3, que a gente já sabe sua determinação no ciclo trigonométrico. E aqui 16π sobre 3. Seguinte, 8π sobre 3, a gente já sabe, né? Vai dar menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i. E o 16π sobre 3? 16π sobre 3 é igual a 12π sobre 3 mais 4π sobre 3. Aqui se reduz a zero, porque 12 por 3 é 4, ou seja, dá 2 voltas, mais 4π sobre 3, então sua determinação é aqui, certo? Então é mais, quer dizer, menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2i. Pronto, anula aqui, né? Menos 1. Bom, para n igual a 5, também vai dar menos 1. Tá bom, eu vou parar por aqui, tá? É só fazer para n igual a 5, tá? Você vai ver que vai dar menos 1 também. O que é que acontece? Como é que agora eu simplifico isso? Veja, todas as potências que forem múltiplo de 3 vai dar 2. O restante dá menos 1. Por quê? Um dos motivos é o seguinte: os múltiplos de 3, todos os múltiplos de 3 vão cortar aqui e vai dar sempre 2π, 4π, 6π, 8π, sempre o número par de voltas, tá? Por exemplo, quando o n for igual a 3, aqui deu 2π e aqui deu 4π. Quando o n for igual a 6, aqui vai dar 4π, né? E aqui vai dar 8π. Sempre que for múltiplo de 3, vai dar aqui, ó. Então, vamos primeiro focar nos múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tá? Todos eles vão bater aqui. Todos esses números. Então, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ou seja, os 9. É só pegar 27 e dividir por 3, né? Ou seja, eu tenho 9 números dessa soma aqui. 9 deles vai dar igual a 2. Porque sempre vai ficar nessa, sempre vai ser essa conta, sempre vai ser essa conta, tá? Então, vamos lá. Então, x mais 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1x ao quadrado, assim até o 27. Seguinte, 9 desses valores vai dar igual a 2. Ou seja, 9 vezes 2. Aqui dentro vai dar 2, tá? Mas está ao quadrado, né? Beleza. O restante é igual a menos 1, tá? Todos os outros, um vai dar aqui, o outro vai dar aqui. Se não for múltiplo de 3, sempre um resultado é aqui, o outro aqui, cuja soma vai dar menos 1. Sempre, tá? Então, ó, 9 vezes 2 ao quadrado, mais... Bom, dos 27 eu já tirei 9, fica 17. Não, peraí, 27 menos 9 é 18.
É 18, olha aí. Então 18 vezes o restante, que vai dar menos 1 ao quadrado. Beleza? Então 9 vezes 4, 36 mais 18. Igual a 54. Show de bola. Por isso eu gosto de números complexos, pô. Cinquenta e quatro, letra D. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá para nossa última questão aqui da revisão. Vai ter mais, tá certo? Vai ter mais aulas de números complexos, beleza? Assim, vai ter mais aulas, só não sei se vai dar tempo antes da prova do ITA, beleza? Mas vai ter mais aulas, certo? Essas aulas vão continuar até depois da prova do ITA. Até porque tem a segunda fase, né? Então já fica meio que já rolando até a segunda fase do ITA. E do IME também, enfim. Sabendo que cosseno de... Se bem que quem vai para a segunda fase, acho que não precisa muito de uma revisão, né? Vamos lá. Vai ter que ser algo mais além. Sabendo que WK é igual a cosseno de K sobre 7, mais esse seno de K sobre 7, calcule M, que é esse somatório aqui. Vamos lá. Parece difícil? E é difícil. Não. Olha só. Eu vou utilizar uma técnica, né? Algo que eu fiz na questão anterior. Vamos lá. Bom, vamos calcular esse somatório, né? WK menos 1 ao quadrado sobre WK. Eu não vou substituir agora, vou fazer uma manipulação, tá? Ó, vou desenvolver esse quadrado, então fica WK ao quadrado menos 2WK mais 1 sobre WK. Somatório vamos lá, vamos dividir, tá? Vamos separar as frações, aí fica WK menos 2 mais 1 sobre WK, né? Somando isso tudo aqui, 0 a 7. Ó, eu vou separar da seguinte forma. WK mais 1 sobre WK menos 2. Veja, isso com K indo começando em 0 até 7. Seguinte, isso é um somatório. Então vou repetir isso substituindo K igual a 1, aí depois 2, 3, 4, 5. Veja que apenas os que têm o índice K que vai estar mudando. Esse menos 2 vai aparecer em todas as parcelas. Então eu vou ter isso, aí o menos 2, aí menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, de 0 a 7 vezes, tá? Então para K igual a 0 ele aparece. E eu acabei de perceber que... Calma, eu vou ajeitar essa alternativa aqui. A resposta vai ser menos 16, enfim. Tá, quando você receber o PDF, né, já vai ter ajeitado já. Já vai estar tudo certo. Eu vou estar repetindo. Aí o menos 2 ele vai aparecer em todas as parcelas. Ou seja, eu vou estar somando o menos 2, não 7 vezes. Como é de 0 a 7, eu vou estar somando ele 8 vezes. Porque o K começa em 0, tá? E termina no 7. Então 0, 1, 2... Vamos ter 8, então fica 8 vezes menos 2. Eu tinha pensado, né, na pressa aqui 7. É por isso que a resposta vai dar um pouco diferente do que eu imaginei. Mas enfim, eu vou estar somando 8 vezes, né, indo de 0 a 7. São 8 parcelas, o menos 2 vai estar repetindo. Então ele pode sair
Aí fica mais o somatório de WK mais 1 sobre WK. Peraí. Vê só. Eu vou utilizar algo que eu fiz na questão anterior. Eu vou pegar essa fração. Bom, vou multiplicar pelo conjugado de WK. Tá certo? Aí fica menos 16 mais... Bom, aqui vai dar o conjugado, aqui vai dar o módulo. Aqui fica o módulo de WK ao quadrado, que é igual a 1, né? Por quê? Porque, né, o módulo disso aqui é 1. Bom, então fica mais aí somatório de WK mais o seu conjugado. Bom, o número complexo mais o seu conjugado, a gente já falou disso, é 2 vezes a sua parte real, tá? Então, M fica igual a menos 16 mais o somatório de 2 vezes a parte real de WK. Ó, tô melhorando aqui, né? Bom, esse 2 eu posso colocar em evidência da soma. Então, menos 16 mais 2 vezes o somatório da parte real de WK. Agora eu vou desenvolver, tá? Apenas isso aqui. Ou seja, vamos desenvolver esse somatório. Somatório da parte real de WK. Vou só o somatório, depois eu multiplico por 2. Com K começando em 0 e indo até 7. Ou seja, a parte real de WK é o cosseno, tá? Ou seja, vai ficar para K igual a 0, parte real de W0, cosseno de 0. Para K igual a 1, cosseno de π sobre 7, mais cosseno 2π sobre 7. Eu vou fazer todos, tá? Não tem problema não. Dá pra fazer. 4. Pra cá igual a 5 e 6. 7. E 7π sobre 7. Porque, eu vou deixar assim, tá? 7π sobre 7. Vai dar π. Mas eu vou deixar assim, 7π sobre 7. Ora, 7π sobre 7, isso aqui é menos 1, porque é cosseno de π. Cosseno de π, cosseno de 0 é 1. Logo, a soma desses dois dá 0, porque é 1 menos 1. Opa, aí veja bem. Será que isso acontece para os outros? Será que a soma desse com esse também dá 0? Assim como a soma desse com esse e esse com esse? Vamos ver. Vamos fazer aqui o ciclo trigonométrico. Dá pra fazer... Existe uma equação da soma de cosseno, né? Cosseno A mais cosseno B. Mas pelo ciclo trigonométrico dá pra gente verificar isso bem facilmente, ó. A primeira soma é o quê? O cosseno 0 e o 7π sobre 7, que é π, né? 1 é menos 1, outro dá 1. A soma é 0. Agora, π sobre 7 vai estar aqui. E seu cosseno é esse valor. Concorda comigo que 6π sobre 7, 6π sobre 7 nada mais é do que 7π sobre 7 menos π sobre 7? Concorda? Concorda, né? Ou seja,
O 6π sobre 7, ele é simétrico, tá? Ó. Do π, eu só voltei π sobre 7. Ou seja, os dois têm mesmo módulo, porém sinal contrário, tá? Ou seja, eles estão fazendo assim, ó. Tá? Então, ó. Se aqui é A, aqui é menos A. A soma também dá zero. Vamos ver os outros, ó. Então, esse anula com esse, é fácil. Agora a gente viu que esse anula com esse. 2π sobre 7, 2π sobre 7, vamos dizer que esteja aqui. Concorda que 5π sobre 7 é 7π sobre 7 menos 2π sobre 7? Ou seja, eu vou andar 2π sobre 7 para cá. Ou seja, vai ser um simétrico aqui, ó. Que vai ter mesmo valor. Ó. Então, os dois têm mesmo módulo, porém sinal contrário. Portanto, a soma dá zero também. O mesmo vale para esses dois, tá? Ou seja, essa soma dá igual a zero. Voltando para cá, então, ó. Isso aqui dá igual a zero. Portanto, M... Então, isso aqui dá zero é igual a menos 16. Eu tinha feito... É de 0 a 7, né? Aí na minha cabeça, fazendo rápido, eu tinha considerado só 7, né? Aí eu fiz... Aí ficou, no caso aqui, ficou 7 vezes menos 2, que daria menos 14. Aí quando, na hora que eu me liguei, tá, é de 0 a 7, são 8 parcelas, né? Então, mas aí vai estar consertado, tá? Vai ter um menos 16 aqui. Show de bola, né? Então é por isso que eu gosto de números complexos. Fácil, básico. Básico, básico. Caiu num concurso para auxiliar de flanelinha aqui no interior de Pernambuco. Show? Pronto, então é isso aí, tá? Essa é a aula. Vai ter mais, tá certo? Espero que dê tempo de antes da primeira fase do ITA, enfim. Se vocês gostaram, comenta aí, tá? Ou tiver sugestão de um próximo assunto, comenta aí também. Ou se quiser que o próximo seja continue com números complexos, é só falar, beleza? Valeu!